E como prometido, hoje temos a parte 1 do vídeo sobre Superman, que vai ser sobre o que eu gostei nesta parte 1. Quero deixar um aviso bem claro que vai ter spoiler, sim senhor. Então se você ainda não assistiu ao filme do Superman, então, e não gosta de receber spoiler, esse vídeo não é para você. Você vai lá, assiste ao filme e depois você volta aqui para saber minhas impressões, tá? Então neste vídeo, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o que eu gostei do Superman depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte de cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no canal e como nós falamos na abertura, essa é a primeira parte do nosso quadro Opinião. O que eu gostei do filme do Superman. E mais uma vez eu vou lembrar, vai ter spoiler sim. Caso você não tenha assistido ainda o filme e não goste muito do spoiler, você, por favor, vai assistir ao filme e depois você volta para cá para deixar o teu like, o teu joinha, a tua opinião também, que é muito importante para a gente manter essa dinâmica aqui no filme. Lembrando que essa parte 1 do que eu gostei e a parte 2 vai ser meio complicado, vai ser sobre aquilo que eu não gostei do filme. Combinado? Então, estou com a colinha aqui do meu lado, que é o meu notebook, para poder não perder o raciocínio. Bom, nessa primeira parte, o que é que o filme aborda, não é só para dar uma pincelada rápida, o filme fala sobre a presença do Superman já há cerca de um bom tempo. Ele está há 3 anos em exercício, executando as funções de Superman, o cara que salva todo mundo. Então, praticamente, ele está ainda em fase de aprendizado. E é justamente isso que nesse roteiro, que vai ser essa primeira parte, a gente vai ter esse comentário no que se refere a essa questão. Então assim, é uma boa ideia. O Superman, ele erra muito mais do que acerta e consequência dele ainda está amadurecendo, ele ainda está indo naquela fase de transição, ele também está cheio de conflitos internos também. Por quê? Porque há um conflito que ele resolve, que é uma guerra entre 2 países, um deles é aliado dos Estados Unidos, aí vem a questão política, que eu achei bem legal, essa questão política ser levada à tona, tem muito a ver com as questões políticas que o Donald Trump está fazendo hoje lá nos Estados Unidos e também em relação aos outros países que são seus aliados ou não. Mas essa questão é muito interessante e ele toma para si a liberdade de fazer o que ele quiser. Eu agi porque eu quis, não devo nada a ninguém, achando ele que não teria nenhuma repercussão. Então, essa ideia de pegar esse motivo, essa motivação de uma guerra, ele invadir um país, evitar de um certo modo até ameaçar o líder daquele país, eu achei bem interessante. A pegada foi muito pertinaz nessa questão. Nós temos também uma mudança, né, em relação ao que se refere aos seus pais. A mensagem que os pais dele dizem a respeito dele ser um homem bom, dele ser uma pessoa boa, e fica meio atrofiada no meio do caminho, fica perdida no meio do caminho, até que o Lex Luthor descobre. E aí é revelado, isso não fica claro no roteiro, eu acho que isso também é uma boa ideia. O que é que a segunda parte da mensagem diz? A mensagem diz para que Superman foi enviado à Terra para fazer uma nova Krypton. Ele deve construir um harém de diversas e belas mulheres para, a partir daí, construir uma nova prole de Krypton. Então você já percebe que o tom da mensagem dos pais para a presença do Kal-El aqui na Terra era algo que ele deveria ser um dominador, ele deveria ser um conquistador. Só que ele cai justamente numa fazenda humilde da família Kent e ele é adotado e tem uma educação exemplar nesse aspecto. Então, nesse ponto eu achei interessante, apesar de não concordar muito dessa mudança. Mas, enfim, está baseado em algumas questões dos quadrinhos que foram feitos. Nossa, esse microfone meu está se entronchando muito. Vai assim mesmo. Então, eu achei bem interessante isso. Também tem nessa questão diplomática, o embate deles, né? A Lois vai entrevistá-lo, eles têm um embate muito interessante e ele recebe uma alerta de Deus: olha, você, independente de achar que agiu por conta própria, mas você está nos Estados Unidos, você é um cidadão norte-americano, então você deve satisfações à política local, ao governante local, né? Que no caso o presidente dos Estados Unidos. Você não pode sair por aí e fazer por conta própria, não. Tudo tem
né? Tudo existe dentro da lei. E ele achava que não. Eu achei esse mote, essa discussão dos dois, bem pertinente no que se refere a esse roteiro que foi bem construído nessas condições em que a narrativa começa a nos mostrar para que veio as situações de umas atitudes que o Superman toma e que perante, no caso, a imprensa, especificamente a Lois Lane, ele recebe essa puxada de orelha. Nós temos também aqui uma clara obsessão do Lex Luthor com relação ao Superman. Ele odeia, isso já fica bem caracterizado. Ele detesta o Superman, ele está tentando de tudo para derrubá-lo, para derrotá-lo, e aí vem as questões que levam ele a arquitetar diversos planos, e esses planos vão sendo executados ao longo da narrativa e deixam muita tensão no transcorrer de todo o filme. Bem, a fotografia do filme, que é outro aspecto que me chamou muita atenção, ela é muito, mas muito colorida. A paleta de cores é de cores fortes, bem vibrantes, cores quentes, que nos permite ter uma certa liberdade e um visual melhor de tudo que está acontecendo ao redor da situação. Seja uma explosão, seja uma briga, seja um prédio caindo, você não perde nada. Mesmo com tanta fumaça, com tanta poeira, você consegue identificar alguns elementos que compõem aquela cena. Então, a fotografia ajuda muito nesse aspecto e eu gostei, né? Isso aí melhora bastante esse visual e nos dá, né, um panorama de tudo que está acontecendo, sem incomodar e sem perturbar muito toda essa questão que muitas vezes uma fotografia muito escura é para esconder os efeitos especiais. E aqui não, o James Gunn caprichou nessas questões. As lutas e o voo. Outro acerto também são as lutas que são extremamente bem coreografadas. A gente consegue acompanhar toda a ação, toda a porradaria, a câmera dá uns closes no rosto dos personagens, volta, você percebe a luta, por mais que ela seja frenética, mas você não perde nenhum detalhe. Superman voa daqui, joga um para lá, outro para cá, mas você consegue acompanhar tudo isso e, consequentemente, como eu falei, graças à fotografia que é muito bem iluminada, nos permite ter um visual completo e James Gunn sempre dá uns closes, ele aproxima ou ele afasta toda essa questão. Em relação ao voo, foi algo que me surpreendeu bastante. Isso é mostrado no trailer. Há momentos em que a câmera pega as laterais do Superman voando, tem um close bem no rosto dele, ele voando com as mãos para trás, depois dá um panorama geral no corpo dele, né? A câmera passeia, é como se a gente estivesse ao lado do Superman também voando. Eu gostei muito dessa tomada também, eu achei bem interessante, bem divertido essa forma que voa. A mesma coisa acontece com a Mulher Gavião, há um close nela voando nas laterais, parece que a gente está sempre acompanhando esses personagens. Do mesmo modo também acontece com o Senhor Incrível, que ele voa, né? Ele usa uns círculos, umas esferas e alguns acoplamentos que ele coloca nas pernas para poder servir como se fosse uma cadeira. A mesma coisa, você consegue acompanhar o voo do Senhor Incrível. Sua espaçonave, eu achei maravilhoso o lance da espaçonave voando entre os prédios. Tem a cena com Lois Lane também, que ela está decolando do prédio do Planeta Diário e quase cai. É extraordinário nesse aspecto, ele acertou demais. Personagens, tá? Eu vou destacar aqui o Senhor Incrível, apesar de não conhecer esse personagem, mas ele tem momentos sensacionais, inclusive a própria coreografia da luta que ele tem, que ele protege a Lois Lane numa cúpula, né, numa espécie de escudo em forma de cúpula, é incrível. Desculpa ter a paródia. Então, assim, vale muito a pena. Em alguns momentos ele consegue roubar a cena. Aliás, toda a trupe da Gangue da Justiça consegue roubar a cena nesse aspecto. Os atores têm uma química espetacular. O David Corey Sweet, que faz o Superman do Clark Kent, e a Rachel Brosnahan, quase que não sai, que faz a Lois Lane, tem uma química muito boa nas discussões, nos momentos de amor, no momento de perigo, no momento de medo, de tensão. Os dois têm uma química fantástica e isso eleva mais ainda o acerto de James Gunn em ter uma equipe de atores muito bem conectadas. Nicholas Hoult, como o Lex Luthor, está perfeito, muito afetado, muito irritado, muito nervoso com a presença do Superman. Outro também merece destaque, o Lanterna Verde, o Guy Gardner, vivido pelo ator Nathan Fillion, também está muito bom, sarcástico, muito cínico, muito chato e muito cômico. O Lanterna Verde podemos dizer que seria o alívio cômico deste filme. Outro destaque também que eu gostei foi da engenheira, vivida pela atriz Maria Gabriela de Faria. Ela é uma excelente vilã, só faltou ter um pouco mais de destaque, a gente precisaria conhecer um pouco mais
da história dela, e a própria atriz, ela tem muita expressividade, demonstrando que tem uma capacidade de interpretar muito boa, mas faltou um pouco mais de tempo de tela para a gente conhecer essa personagem. Os efeitos especiais e os efeitos visuais estão maravilhosos, também não tenho do que reclamar. O voo é mais perfeito, com cenas, novamente aqui, bem limpas. A nave do Senhor Incrível, eu estou sendo repetitivo, né? Mas na decolagem com o Luiz é muito engraçada, é perfeita também. Você consegue acompanhar todos os elementos, você se sente dentro da espaçonave, como também você consegue acompanhar a espaçonave voando do lado de fora. É realmente fantástico. A Fortaleza da Solidão também está muito bonita, logicamente. Aqui James Gunn deu uma homenagem à Fortaleza da Solidão do filme dos anos 70 com Christopher Reeve, certo? Cenas pós-crédito. Olha, eu ressalto aqui a presença da Supergirl, que eu achei bem interessante a chegada dela. A gente fica sabendo que, na verdade, o Superman estava tomando conta do Krypton, que é dela. Do Krypton, que é dela. O cachorro é dela. Também o seja muito bom do Krypton. Em alguns momentos ele tem uma proporção um pouco maior do que deveria ter, mas são falhas que são passíveis, são passáveis. E assim, de certo modo, a introdução dela foi muito boa, em consequência da gente já ter conhecimento de que vai haver essa continuação da história. E, logicamente, as duas cenas pós-crédito não são tão significativas, mas a primeira a gente já tinha visto, que é a contemplação do Superman com o Krypton, né, no colo, praticamente olhando, está na Lua, olhando a Terra, fiscalizando a Terra, e a outra é a cena dos prédios que foram cortados, né, na abertura de um buraco negro, e aí todos os prédios são cortados ao meio, são partidos, e o Superman está justamente com o seu Krypton tentando, entre aspas, colar esses edifícios. E aí ele faz uma piada, não ficou legal, tá meio troncho. E aí o seu Krypton diz, rapaz, você queria perfeição? Não tem como, né? Bom, essas são as minhas impressões que eu gostei, daquilo que eu gostei do filme no Superman. E você, já assistiu? Deixa aqui embaixo o seu comentário, tá? Por favor, dá essa força pra gente. Quero saber de você, o que é que você achou, o que é que você tá achando desse filme. Não viu ainda? Bom, se chegou até aqui é porque você gosta de spoiler. Em todo caso, valeu. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu like, o teu joinha, o teu ok, isso é muito importante, ajuda muito o nosso trabalho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Muito obrigado, gente.